Olá pessoal, boa noite, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Ainda estamos no começo desse canal, peço que você se inscreva, curta, compartilhe e tenha um pouco de paciência, pois ainda estou aperfeiçoando, aprendendo, buscando saber e melhorar, tá bom? E nesta aula de hoje nós vamos aprender sobre conjunções. Conjunções, elas são muito importantes na língua portuguesa, por quê? Porque as conjunções elas vão fazer a ligação entre orações. Então nós aprendemos que as orações são aquelas frases que possuem verbos. E aprendemos também sobre os períodos. Então o período simples é aquele que tem apenas uma oração. E ela se encerra ali com ponto final. E o período composto, ele é formado por duas ou mais orações. No texto do dia a dia, a gente sabe que a gente não escreve colocando pontos finais no final de cada oração, porque isso deixa o texto com uma linguagem incompleta, deixa o texto com uma imagem ruim, uma imagem que demonstra que você não tem o domínio da escrita. Então a gente não usa o ponto final no final de cada oração. A gente interliga as orações. E então a conjunção é o termo que liga as orações. Então, por exemplo, o exemplo que eu coloquei ali, olha, João foi à escola. Isso é uma oração. O termo foi, né, é o verbo. Então, João foi à escola, mas não tinha aula. Então, esse mas, ele é uma conjunção, ele está ligando duas orações. Quais orações? João foi à escola e não tinha aula. O verbo ali tinha. Então, o verbo ter, né? Então, nós temos duas orações e a conjunção mas ligou elas. E ligou elas como? Fazendo uma ligação de adversidade, né? De ser contrário. Né? Então, ele foi à escola. Então, o certo era o quê? Ter aula. Mas não tinha aula, ou seja, foi o contrário do que ele esperou. Né? Então, a gente chama de adversidade. Então, nesta aula de hoje, nós vamos aprender apenas as conjunções coordenativas. O que são conjunções coordenativas? São aquelas conjunções que ligam orações independentes. Ou seja, se você ler a primeira oração, você vai ter sentido para você. E se você ler a segunda oração, vai ter sentido também isoladamente. Então, elas não precisam uma da outra para ter sentido. Elas têm sentido isoladamente. Mas quando você coloca a conjunção, elas se unem e traz um sentido mais completo ainda do que ela já possui. Então, é para trazer o que? Uma adição de sentido, não para trazer um sentido próprio, porque ela já tem sentido, né? É o caso que a gente leu aqui, ó. João foi à escola. Pronto, você já consegue entender esse enunciado. No outro lado, não tinha aula. Também você consegue entender esse enunciado. A conjunção ali, coordenativa, foi para apenas juntar as duas. Então, ele tem 5 tipos de conjunções coordenativas. A primeira são as aditivas, que são aquelas conjunções que vão trazer adição de informação. Então, João gosta de bala e de chiclete. Então, ali traz uma sensação de o quê? Complementariedade, não é? Ou seja, de adicionar algo. Outra coisa, a conjunção, a locução conjuntiva, mas também, né? Então, Tiago estuda muito, mas também gosta de se divertir. Então, é uma adição. Ele estuda e se diverte. Né? Depois temos as conjunções adversativas. O que são isso? São conjunções de adversidade, de contrariedade, de ser ao contrário, né? É o que a gente já usou do mas
né? Aí nós falamos, né? João foi à escola, mas, então, ou seja, uma adversidade. Temos também o todavia. Alice estudou muito, todavia não conseguiu passar na prova. Então, é uma conjunção que é de adversidade. Temos também as conjunções alternativas, é aquele do ou do, por exemplo, ou, né? Ou você vai à escola ou irá reprovar de ano. Então, é uma né, de alternância, né? É alternar alguma coisa ali, ou é uma ou é outra, né? Ora chovia, ora fazia sol. Então, alternou, né? Ora, ou. Temos também as conjunções conclusivas, que vem trazer conclusão, né? Então, a gente tem ali o portanto, trabalhava muito, portanto, enriqueceu. Então, olha para você ver, trabalhava muito, portanto, enriqueceu. É conclusão, né? Uma conclusão ali, chegou à conclusão. Ou por isso, né? Então, andava prudentemente, por isso foi promovido. Então, é uma conclusão, né? Então, ali foi uma conclusão. Também temos, por fim, as conjunções coordenativas explicativas, que vem para explicar. Tem ali o porquê. O porquê ele é muito usado, né, pela gente aí. Então, João tirava nota baixa porque não fazia as lições de casa. Então, é uma explicação. Ou que também, né? O porquê, o que e algumas outras conjunções. Lógico que não são só essas conjunções, em cada uma dessas aí, adjetivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas, tem muitas outras conjunções que a gente usa no dia a dia. Então, lembrando que as coordenativas são conjunções independentes, não precisam uma da outra para existir. Então, se você ouvir, né, uma separada da outra, você vai entender algum significado. E depois nós vamos estudar as conjunções subordinativas. Obrigado.